Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui para mais uma aula de soteriologia, ciência da salvação. O maior conhecimento que alguém pode ter no mundo é o conhecimento de Cristo. Em São João 17 diz assim, que o nosso conhecimento, no versos 1, 2 e 3 ali, está baseado em conhecer o Pai e Jesus. Conhecer Cristo, conhecer Jesus é tudo. E nós hoje vamos falar um pouco de um pedaço pedagógico da salvação, que é a obediência. Nós já estudamos que após o pecado de Adão e Eva, se você pegar a sua Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 5, nos verso 1 em diante ali, Gênesis 5, diz assim, 5 verso 1 de Gênesis. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão no dia que foram criados. Lá em Gênesis 1, no verso 26, diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem antes do pecado. Agora acontece o pecado. Eles romperam o lapso. Gênesis 5:3 diz: Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua. Veja que agora Adão, que era criado à imagem e semelhança de Deus, santo, puro, imaculado, gera um filho após o pecado igual a ele, com a natureza pecaminosa. E o homem, nós já aprendemos, tem uma natureza pecaminosa que ele não consegue obedecer à lei de Deus, porque em Romanos 8, 6, 7 e até o verso 9 ali, diz que o pendor da carne não pode estar sujeito à lei de Deus. Ele não gosta, não quer e não pode. E mesmo que se você quisesse obedecer, parar de pecar, não poderia. Porque a salvação, a natureza pecaminosa gerada em você pelo pecado de Adão, faz com que todos nós sejamos escravos do pecado. Mas Deus quer que você obedeça. Por isso tem um novo nascimento no Espírito Santo, que o Espírito transforma você. E agora veremos hoje, no estudo dessa tarde, o que é que nós vamos ver as passagens que falam que Deus quer que você obedeça. Vamos pegar o Efésios 2, capítulo 8. Em Efésios 2, 8, 9 e 10. Aqui nós temos um resumo da salvação. Um resumo. Inclusive, eu posso dizer para vocês aqui, que em Efésios 2, versos 8, 9 e 10, nós temos um resumo bem claro. Diz assim, porque pela graça sois salvos. A salvação é a decisão de Deus lá do conselho eterno. Mediante a fé. Nós já estudamos um monte de passagens que a salvação ela é recebida mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, a salvação é um dom de Deus gratuito que você não merece, mas recebe. Verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém será salvo pela sua conduta. Nós não temos nada para trocar com Deus. Mas no verso 10, diz que nós somos, que Deus faz de nós uma nova criatura para a obediência. Diz assim, pois somos feitura dele. Lembra que o Espírito Santo faz da gente uma nova criatura? Criados em Cristo Jesus para boas obras, para a obediência, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus lá no conselho eterno já decidiu que a pessoa, o pecador salvo em Cristo, fosse recriado no Espírito Santo após ser batizado, após aceitar Cristo como Deus e Salvador e acreditar que ele está salvo
pelo dom da misericórdia e da graça de Cristo. Então ele vive agora ele vai andar nas boas obras que Deus preparou para ele. Nós já lemos Isaías 26:12 que Deus é quem obedece para nós. Mas vejamos agora uma pessoa que quer obedecer sem Cristo. Colossenses capítulo 2. Um pouquinho para frente. Bem poucas folhas. Colossenses capítulo 2. Vamos lá, Colossenses 2. Esperar que você encontre aí. Do verso 20 ao verso 23 diz assim: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. No caso aqui, Paulo está dizendo para os crentes em Colossos que eles foram salvos em Cristo, mas eles ainda continuavam querendo obedecer preceitos do Antigo Testamento, pelos quais eles achavam que seriam salvos. E Paulo dá uma bronca neles. Aí ele fala, verso 21, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, porque todas essas coisas com o uso se destroem. Então os homens fizeram muitas regras para as pessoas serem salvas. Tudo isso é errado. Verso 23 diz assim, isso aqui é muito importante, esse é o verso mais importante aqui. Tais coisas, essas ideias de homens, desobediência pela salvação pela própria conduta, com efeito, tem aparência de sabedoria. Então, se você vê um cara na igreja que procura obedecer em tudo, que é sisudo, ele leva tudo a sério, para tentar se salvar pelas obras, a aparência dele é de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade. Lá no coração dele, ele é orgulhoso, ele se acha melhor que os demais, ele condena os outros e ele não é humilde, ele é orgulhoso. E é de rigor ascético. Ele é limpo, ele separa tudo que é imundo do que é limpo, procura se afastar de tudo. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Ele continua sendo escravo dos pecados sexuais, do vício secreto, de pornografia, de pensamentos impuros, de relacionamentos pecaminosos. Ele, por mais que ele queira se revestir de santidade humana, ele não obedece, porque ele está escravo do pecado. Então, como é que Deus quer que você obedeça? Nós já estudamos, é pelo Espírito Santo. Ele escreve a lei no seu coração. Nós lemos ontem Jeremias 31, 33, que Deus pega a lei, todos os estatutos dele, e ele escreve no seu coração, e aí você obedece. Vejamos, pois, então, algumas passagens que falam que o cristão tem que obedecer. 1 João, lá na frente. 1 João, veremos vários versos aqui que mostram que claramente que o cristão tem que obedecer os mandamentos do Senhor. Diz assim, 1 João 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E essa lei aqui é uma lei de forma geral, todos os mandamentos. Só que, o que é que Deus pede que você faça? Que você obedeça. Quer ver? 1 João 1, verso 7 em diante. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, há uma ordem que você tem que obedecer: andar em comunhão com a igreja, amar sua igreja, orar pela igreja, e o sangue de Jesus vai te purificar ao você confessar. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Por isto, uma pessoa que é pecadora, ela reconhece que é pecadora se ela tiver Espírito Santo. Tem gente que acha que não faz nada de errado, e está no mundo perdido aí. Mas você tem que reconhecer que nós somos pecadores, nós transgredimos já, muitas vezes, muitos mandamentos da lei de Deus. Talvez só no coração, mas nós transgredimos.
Então, nós temos que dizer a verdade, confessar, somos pecadores, perdidos e condenados sob a lei. Verso 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Então, Deus quer que você abandone a prática pecaminosa, que você confesse, peça perdão. 1 João 2,4 diz assim, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Isso quer dizer o seguinte, que se você estiver dizendo, eu conheço a Cristo, eu sou de Cristo, e continua na prática do pecado, você é um mentiroso, porque você é falso. A única maneira de ver se uma árvore é boa é pelos seus frutos. Cristo fala, a árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá frutos maus. Do bom tesouro sai a boa coisa, do tesouro ruim sai a coisa ruim. Então, se você tem Cristo, você tem que mostrar que você quer ser obediente. Porque a única maneira das pessoas verem que você é de Cristo é pela obediência. Vamos ver aqui agora 1 João 3, 7 a 10. Filhinhos, não vos deixes enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então aí nós temos um contexto bem resumido, aqui mostra que Jesus veio como Deus, desfez a condenação do pecado, mandou o Espírito Santo sobre você, e esse Espírito Santo fez você nascer de novo, e que consequentemente, o que vai acontecer? Você vai parar com a prática pecaminosa, você vai obedecer. Sigamos, pois, agora alguns versos bem claros. Romanos capítulo 6. Em Romanos 6, e Romanos é um livro que fala muito de salvação pela graça através da fé. Mas Paulo dá um break nesse assunto para evitar confusão. Porque Paulo disse no livro de Hebreus que as coisas que ele escreve são difíceis de entender. Por isso ele fala bem claro em Romanos 6, de 1 a 13, o seguinte. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele responde no verso 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Quer dizer o seguinte, irmãos, Paulo está dizendo, você está em Cristo, foi batizado, nasceu, morreu na cruz com Cristo, nasceu uma nova criatura. Essa criatura não é para viver mais pecando, é para obedecer. 6,15, só esse verso ele é definitivo para responder claramente que uma pessoa salva pela graça, mediante a fé, tem que obedecer os mandamentos, diz assim. E daí? Havemos de pecar, o que é pecar? Transgredir a lei. Havemos de transgredir a lei porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Tem que obedecer. Continuando agora, vamos para o livro de Gálatas. No livro de Gálatas, um verso assim muito claro, que a salvação não é pelas obras, e sim pela fé, é o 2,16. E depois nós vamos ver um outro verso ali, que vai deixar bem claro que mesmo que a pessoa é salva pela fé e não pelas obras, salva pela graça, mediante a fé, sem obras, o que acontece na vida dela? E vou repetir o 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. A impressão que dá aqui, que a lei não tem, se você pegar só o texto fora de contexto, é que a lei não tem muita importância.
ela não vai me salvar, ela só me condena. Agora, veja o verso 17. Logo em seguida, Paulo já escreve para evitar confusão na igreja. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Ou seja, você acha que Jesus é ministro de uma pessoa que faz a opção pelo pecado? Claro que não. Tal pessoa que faz a opção pelo pecado não tem salvação. Isso é muito importante. Vamos agora para o livro de João, capítulo 14, um verso que muitos conhecem na Bíblia. João 14, o verso 15. Quando você se encontra com Cristo, pela fé você o aceita, é batizado, recebe o Espírito Santo, o primeiro dom que você recebe de Deus é o amor, e aí então, em João 14, 15, João fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 15, verso 10 diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ou seja, Cristo está dizendo o seguinte, olha, eu vou morrer no teu lugar, o Pai vai salvar quem crer, mas vocês têm que fazer o quê? Se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Vamos agora para o livro de Apocalipse. Em Apocalipse nós vamos encontrar a salvação pelo sangue do Cordeiro, mediante a fé. Mas vejamos aqui Apocalipse 12, o verso 17. Qual é a característica da Igreja de Cristo que é salva lá na antiguidade, nos tempos do Conselho Eterno, pela vontade soberana de Deus? Escute, pela vontade soberana de Deus lá no Conselho, Ele que nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos salvos, nos deu gratuitamente a vida eterna, fomos batizados, justificados, Ele nos deu o Espírito Santo que nos fez novas criaturas, pessoas novas em Cristo. Que tipo de gente é este? Está vivo como na volta de Cristo. O dragão, que é o diabo, vai imitar, eu falei imitar que tem um sermão, um estudo que o dragão imita a volta de Cristo. Fica mais à frente. 12:17 Apocalipse. Irou-se o dragão, que é Satanás, contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A característica da Igreja de Cristo é uma, ela guarda os mandamentos de Deus. Apocalipse 14, verso 12, virando a folha. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eles não são salvos pelas obras, eles acreditam piamente que a salvação não depende da obediência deles. Por isso eles recebem o Espírito Santo e por amor obedecem os mandamentos até a morte se necessário. 14:13. E se um cristão fiel morrer antes da volta de Cristo? Diz assim, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então veja, a vida do cristão, ela é de boas obras. Ele é uma árvore nova que produz frutos para Cristo. Continuando agora, vamos ver que Cristo, ele, em Romanos 1, verso 5. Que tipo de obediência Deus quer de você? Deus quer que você obedeça a Ele por amor e não para ser salvo, porque a salvação é o nome de Deus gratuito. Essa é que é a diferença. Romanos 1:5 diz assim, por intermédio de quem, que é Cristo Jesus, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Veja, obediência por fé. Você obedece
é salvo pela fé, obedece pela fé. Porque por amor que você está fazendo isso. Continuando, vamos ler também Romanos 16. Romanos 16, verso 26. Aqui é um resumo maravilhoso da obediência. Aqui é um resumo quase que de tudo. Tudo que você pegar na Bíblia. Agora que você entendeu que a chave para você entender a Bíblia é a ata do conselho lá atrás na eternidade, antes da eternidade, né? Antes dos tempos eternos, onde Deus se reúne com Deus, onde Cristo assume a posição de servo, onde o Espírito desce à terra para ficar aqui. E aí, naquele conselho, o que faz? Deus decide criar o mundo, criar o homem à sua imagem, morrer pelo homem, tudo é feito lá. A Bíblia só é o desenrolar dos planos que foram feitos antes da fundação do mundo. E lá atrás, naquela reunião de Deus com Deus, no conselho de Deus, foi decidido que o cristão tem que ser obediente. Olha o que diz o verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Veja, que mistério que ficou guardado? Que Cristo era Deus, que ele viria morrer pelo homem, e esse é o evangelho que Paulo recebeu. No verso 26, e que agora se tornou manifesto, agora na época de Cristo, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. Veja bem, segundo o mandamento do Deus eterno, que Deus decidiu que assim fosse feito, pregasse o evangelho, que ficasse guardado em mistério por um tempo, mas que fosse depois colocado. Mas por quê? Para a obediência por fé entre todas as nações. Então, em todas as pessoas, de todos os locais, todos os tempos, a Deus, o Pai, decidiu que tem que ser obediente. Não tem para onde correr. Se Deus pediu, você tem que fazer. Não para ser salvo. Porque, veja, o que Deus pede, não importa se seja antes da salvação, depois da salvação, antes do lapso de Adão ou depois do pecado, a questão de não comer do fruto da árvore do bem e do mal foi antes do pecado. E tem que obedecer a Deus. E você, meu irmão, minha irmã, amigo ou amiga, vai ter que obedecer a Deus eternamente, por amor, e gostar de fazer o que está fazendo. É com alegria, porque Ele é o nosso Criador, o nosso Salvador. Nele nós existimos, Ele é o nosso Criador e mantenedor. Nós somos o que nós somos obra das mãos dEle. Então Ele é o nosso Criador, nosso Pai e o nosso Deus. E nós temos que amá-lo. E quem dá esse amor pela gente é Ele próprio através da revelação. E o verso 27 diz assim, ao Deus único, olha que só tem um Deus, só tem Jeová, e sábio, ao Deus único e seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Você vê que Cristo aqui é o verbo de Deus, Ele é o verbo, é Emmanuel, Ele é Deus conosco, aquele mistério de Colossenses 2:8 que ninguém pode explicar para você. Tem que aceitar que o Deus é único, manifestado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Continuando ainda, vamos dar uma olhadinha no livro de Hebreus 5, verso 9. No livro de Hebreus 5, verso 9, nós vamos encontrar que Cristo, Ele está no santuário celestial e Ele vai fazer o quê? Ele vai salvar plenamente quem? 5:9. E tendo-se aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Por que ele é o Salvador? Veja bem, olha que legal esse texto. O autor da salvação eterna, ele é o autor da salvação. O autor é quem cria a salvação. E Deus é o nosso Salvador. Ele é o autor da nossa salvação eterna. O Salmo 103 diz que a sua benignidade dura para sempre.
Deus nunca vai voltar atrás na sua palavra. Eternamente estaremos com Ele, pode confiar. Para todos os que lhe obedecem. O que mostra a obediência nesse caso? Não é salvação pelas obras. Nesse caso aqui, o que está acontecendo é que o Espírito Santo entrou, agiu, e a pessoa foi sensível à voz do Espírito Santo. Ela obedece tudo que Deus manda a pessoa fazer. Vamos ver agora o porquê que nós obedecemos. Qual é a razão da nossa obediência? Primeiro, 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17. Por que é que a gente obedece? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A pessoa recebeu o Espírito Santo, então Cristo foi gerado na pessoa. Cristo foi formado na pessoa. Gálatas 4, Paulo diz assim: eu sofro dores de parto por vocês até que Cristo seja formado em vós. Esse Cristo formado dá uma nova criatura, que resulta numa vida de obediência por amor. Por amor. Você não vai seguir a Deus de forma obrigada. Você não vai seguir a Deus porque você quer se livrar do inferno. Não é isto. O verdadeiro cristão, ele segue a Deus por amor. Se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. Vamos terminar no último verso com Ezequiel 36. Aqui nós estamos em contra, estudamos isso na última aula, falando sobre o Espírito Santo, novo nascimento. Mas o novo nascimento que o Espírito Santo provoca e promove na pessoa, que é uma restauração, uma regeneração. Tito 3,5 fala dessa parte, diz assim, Ezequiel 36, 25. Então aspergerei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, que é a natureza pecaminosa, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Todos os nossos gostos mundanos, seculares, Deus vai tirar isso da gente. Verso 26. Lembra do coração impuro, maligno? Deus fala: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. É uma mudança, um milagre total. Mudança total. Só não muda por enquanto o corpo, porque o coração muda, a alma muda, o espírito muda. Modo de falar, são expressões pedagógicas. Verso 27. Porei dentro de vós o quê? O meu espírito. Você vira agora santuário, você vira templo do Espírito Santo. Aí o que o Espírito faz na sua vida? E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E os observeis. Esses juízos e esses mandamentos, me chegou agora um verso que eu acho que é importante ler, Mateus 5,17. Quando Cristo vem à Terra, ele vem cumprir a lei cerimonial, que foi do santuário terrestre, que é o assunto da próxima aula. Então, todo o sistema do Antigo Testamento, Cristo vai vivenciar na sua prática. Ele, lá atrás, é um cordeiro, aqui é Cristo na cruz. Lá atrás, nós somos sacerdotes, segundo a ordem de Levi, os levitas. No Novo Testamento, é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. No Antigo Testamento tem a lei também dos 10 mandamentos. E tem muitos mandamentos. Todos esses mandamentos são escritos no coração daquele que crê em Cristo.
Desses mandamentos, o que vai mudar desses mandamentos? Diz assim, em Mateus 5,17 em diante: não penseis que vim revogar a lei ou profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Quer dizer o seguinte, a lei do Antigo Testamento, ela é escrita no nosso coração. E não cai um tio ou uma letra i sequer dos mandamentos. São os mesmos mandamentos. Não muda em nada. Mas eles são aprofundados, eles são redimensionados no Novo Testamento. Tem um mandamento que fala, não adulterarás. Mas se você olhar para uma mulher e tiver imaginação impura, para Deus é como se você tivesse adulterado com ela. Isso quer dizer o seguinte, irmão. O Espírito Santo, ele vai cumprir no Novo Testamento aquilo que a lei não podia fazer. A lei não podia salvar. Mas nem por isso pode ser transgredida. Quem nos salva é Cristo na cruz, de graça, mediante a fé, que nos faz receber o Espírito Santo para nós obedecermos todos os mandamentos, sem faltar nenhum i e nenhum tio. Teremos que ser fiéis rigorosamente aos pedidos e mandamentos do Senhor. E nós obedecemos porque Ele pediu que nós obedecêssemos. E nós somos servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso andaremos no caminho que Ele nos ordenar. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai bendito, faça com que tua igreja seja uma igreja obediente a todos os mandamentos do Senhor. Que não seja uma igreja legalista, mas uma igreja salva pela graça mediante a fé e cheia do Espírito Santo que promove a obediência da fé. Fica com cada um de nós. Perdoa-nos então todas as vezes que nós não obedecemos a Ti, que nós transgredimos Tua santa lei, Teus santos mandamentos. Que se faça a Tua vontade na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém.